mostrar é que o conflito entre esses recortes de público continua sendo o mesmo. Sim. É vestir a camisa e fazer acontecer. Agora, tem um detalhe que eu costumo dizer muito para aluno, por exemplo. A gente, quando veste a camisa da empresa, vestir a camisa da empresa é importante. Por quê? Porque a gente tem que fazer parte do grupo, sabe? Sim. Quando a empresa cresce, a gente cresce junto com a empresa, porque o que a gente tem que Sim. lembrar é o nosso nome, quando está atrelado à empresa, ele segue junto com o nosso portfólio e no nosso currículo posteriormente. A gente não pode fazer essa dissociação. Então, na verdade, o que a gente tem que mostrar é para esses dois grupos que eles são pertencentes da mesma coisa. E que Sim, eles perfeito. ganham com a mesma coisa. Então, é aquela coisa assim, a gente tem que fazer dinâmicas, a gente tem que fazer rodas de bate-papo, a gente tem que fazer, por exemplo, um antes e um hoje. Por que não mostrar, fazer um quiz? O que é que você gostaria que o outro visse, né, sobre a tua história, né? Sobre a tua jornada profissional, por exemplo, ou tua jornada de vida. Aí você faz, por exemplo, exposição de artefatos, uma sessão de filme com pipoca, tá entendendo? E aí você faz isso, ou com curtas. Então, como você pode ver, existe uma série de estratégias para mostrar que nós Sim. somos todos iguais. O grande problema é que as organizações não estão mostrando que nós somos todos iguais. E aí a gente fica sempre achando que nós somos diferentes. Né? A gente não Sim. vê a semelhança. E no que a gente não vê a semelhança, a gente não se integra. Uma outra coisa que é muito bacana e que é uma coisa que a gente vê muito no cinema, né? E eu gosto de trazer muito também essas referências de cinema, por exemplo, os filmes e séries policiais. Você sempre tem um policial novato junto com um veterano, né? Então, Veterano. por exemplo, por que não desenvolver um processo de trabalho em que um período a cada mês, eu vou citar, eu acho que isso, por exemplo, talvez seja mais fácil dentro de uma agência de publicidade, mas eu acho que também isso pode ser adotado muito com empresas de soluções tecnológicas. Então, você pode Sim. pegar, por exemplo, uma pessoa veterana dentro do mercado, naquela organização, e uma pessoa mais jovem, integrá-los juntos no mesma demanda de trabalho. E aí eles vão ter o desafio de começar esse processo do zero e finalizar esse processo do zero de forma empática. Então, é aquela coisa assim, existem muitas formas de você fazer essa integração, e isso é Sim. comunicação e é gestão. Mas a gente não pensa nisso, sabe? A É. gente não pensa nisso enquanto estratégias. E aí a gente não cria esses laços. Na verdade, é isso que está faltando, é criar as conexões. Perfeito. Você estava falando aí de filme, eu lembrei de um filme que é Um Senhor Estagiário, o nome. Eu não sei se tu já viu, ele fala, assim, o tema central do filme é esse, né? Pessoas É, no trabalho de gerações muito diferentes, é, se relacionando, e o massa do filme é que eles não são só diferentes na faixa etária. O homem, né, ele tá entrando como estagiário na empresa, ele já é um senhor, tem 70 anos, ele é totalmente não digital, e ele tá indo trabalhar num startup, que é um e-commerce, que é comandado por uma mulher, então uma organização que tem uma aura totalmente nova. E aí o filme vai mostrando como ele vai se integrando naquele universo, né? Super interessante. Eu achei muito bom quando você falou dessa ideia de nas empresas terem dinâmicas de trocas, porque nesse mundo que a gente está vivendo hoje, eu pelo menos sinto muito isso, a gente está cada vez mais mudando de carreiras ao longo das nossas vidas. Então, eu, por exemplo, a minha área de formação é engenharia. Hoje em dia eu trabalho com educação que não tem nada a ver. E cada dia mais é mais normal, né? Você encontrar engenheiro que é gestor de banco, encontrar advogada que virou professora.
enfim, encontrar carreiras que se cruzem. E aí a gente vai adquirindo experiências, né? Nesse nosso tempo em outras áreas. E que massa se a gente pudesse trocar essas figurinhas e correlacionar essas coisas, né? Exato. Tu já falasse um pouco disso. Sofia falou aqui do filme. É Um Senhor Estagiário, tem na Netflix. Vale bem a pena assistir. Você falou um pouco no começo sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Óbvio, não dá para, infelizmente, não dá para fugir desse ponto. E aí comentou de algumas ações que as empresas poderiam fazer no sentido de realocar a grade de horário, a carga horária de algum funcionário que tivesse alguma demanda específica, mas com relação à comunicação, no sentido de troca de informações mesmo das empresas. O que você acha que são boas práticas que as empresas poderiam adotar agora para que essa relação, enquanto a gente ainda está distante, sejam facilitadas? E aí uma coisa que eu acho legal a gente ressaltar, que foi até uma coisa que eu vi Silvio Meira falando esses dias, é que existe transformação digital, que é o ideal, que as empresas já tivessem passado por essa transformação de digitalização, e agora o que a gente está vivendo é a gambiarra digital. Ou seja, as empresas não tinham nada disso feito, aconteceu e tipo, vamos todo mundo para casa. E aí estão tentando se organizar do jeito que está. Nesse cenário de que a gente não tem muitas ferramentas, sistemas internos e tudo mais, o que você acha que são ferramentas legais para a gente continuar com essa comunicação interna fluindo bem? Eu acho que existem várias ferramentas. Você tem aplicativos, você tem uma série de sistemas que podem ser adotados. Por exemplo, em termos de comunicação, e aí eu sou muito Caxias nisso, por exemplo, existem ferramentas que concretizam todos os processos de trabalho, como o Trello, né? O Trello, por exemplo, é uma ferramenta muito eficaz para isso. Mas o mais importante dentro desse processo do Trello, por exemplo, seria você ativar também o Trello também como uma ferramenta para fazer essa conexão entre os grupos, sabe? Eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda não estão fazendo. Inclusive, por exemplo, surpreender mesmo uns aos outros com dicas durante o processo de trabalho. Porque qual é a grande questão? Às vezes eu descubro uma coisa, mas eu não divido com você, né? Isso é uma coisa muito comum de fazer. E aí a gente tem que criar essas sistemáticas. Como eu falei anteriormente, por exemplo, ao invés de a gente ficar usando o Zoom, por exemplo, para ficar monitorando se está todo mundo em frente ao computador trabalhando, por que não criar o Zoom, né, como para fazer um conference call de profissional para trocar ideias, né? Sim, uns com os outros. E aí, fazer isso, por exemplo, que você fez, saltar indicações. Eu acho que também um grande problema também E aí, isso é realmente, de fato, um problema do home office. A gente acha que o home office a gente trabalha menos, mas, na verdade, a gente acaba trabalhando mais. Porque a gente acaba perdendo o time de horário. Então, por exemplo, eu digo isso porque eu mesmo estou perdendo muito time do horário. Então, como o computador está logo aqui, eu já chego, já ligo o computador, aí atraso o café da manhã, consequentemente atraso o almoço, e aí fico focada aqui, aí acabo atrasando o jantar, só vou jantar umas 10 horas da noite. Então, por que não aproveitar esse processo para fazer compartilhamento de trocas? Evelisa, mas todo mundo já está fazendo isso. Será que está todo mundo fazendo isso? Mas a organização está fazendo isso? E bora combinar, na verdade, a organização, quando a gente fala nesse sentido, isso deve partir do RH, né? Sim. Do RH, deve partir do gestor, deve partir do líder, né? Então, é aquela coisa, assim, a gente tem que, na verdade, tá fazendo um rastreio de tudo que existe e propor. Então, por exemplo, quantas organizações estão, por exemplo, sugerindo aos seus funcionários que participem de determinadas lives, né?
e que participem de determinados cursos que são interessantes para eles por conta do perfil deles. O ano passado eu participei de um bate-papo muito legal, que na verdade eu ajudei no processo de desenvolvimento, né? E esse bate-papo envolveu muita gente de RH, de administração. E uma das coisas que me deixou muito com aquela orelhinha em pé foi quando uma das participantes comentou que a grande questão, na verdade, é a gente sentir que o colaborador ele está envolvido, né? Mas o que a gente esquece muitas vezes é ele está envolvido ou a gente está esquecendo de envolvê-lo, sabe? E às vezes o estar envolvido depende muito da gente. E aí depende de, por exemplo, o colaborador às vezes não tem o recurso financeiro de descobrir uma série de ferramentas. Ferramentas como o MLab, ferramentas como o Postgram, ferramentas inúmeras para trabalho para quem trabalha com marketing digital. Às vezes eu sei que um colaborador meu tem a sua própria rede social, que é um hobby dele, né? Eu estou estimulando ele com o hobby dele, faz parte do meu processo de gestão? Não. E aí eu também não compartilho isso, eu não divulgo isso na newsletter, então é aquela coisa assim, eu gosto muito de sugerir que a gente, na verdade, envolva todos em todos esses processos e compartilhe. Há um mês atrás, por exemplo, eu estava com umas amigas extremamente confusas sobre marketing digital, ferramentas. Eu fiz, sabe uma coisa, bora fazer o seguinte. Eu vou furar o isolamento, vou na casa de uma de vocês, levo o meu computador. Se vocês assumirem um compromisso que vão levar computador, vão ficar atentas e eu mostro para vocês como se trabalha as redes sociais e quais são as ferramentas. E eu fiz isso. Eu mostrei como é que funcionava o MLabs, eu mostrei como funcionava o Postgram, por exemplo, que são ferramentas que eu acho mais úteis dentro de uma escala menor, sabe? Então, por exemplo, será que todo o staff está sendo envolvido em todas essas ações quando tem uma live? Então, é aquela coisa assim, existem as ferramentas, né? Eu posso, por exemplo, eu costumo sugerir para todo mundo que eu conheço. Gente, independente de ser sua praia ou não, você tem que estar focado em futurismo, você tem que estar focado em inovação. Então, é aquela coisa, assim, seja qual for o teu universo. O teu universo de negócio é o comércio na Dantas Barreto. Você tem que se envolver nisso. Eu sou caixa, mas você tem que se envolver nisso. Eu sou um pequeno negócio, você tem que se envolver nisso. E aí, como é que a gente se envolve nisso? Procurando nas redes sociais, está todo mundo nas redes sociais. Então, começa a seguir as redes sociais de organizações como César School, Porto Digital, Resultados Digitais, o Melhor do Marketing, tá entendendo? Então, são outras estratégias, na verdade, que não deixam de ser ferramentas que são úteis, né? Seguir as organizações que falam e abordam inovação e tecnologia e futurismo. E empreendedorismo, sabe? Você não pode, só porque eu sou de administração e sou de RH e eu só vou seguir administradores, o portal administradores. Não, você está errado. Você tem que sair da tua toca, você tem que sair da tua caixinha e tem que ir para esses outros universos, sabe? E seguir esses outros universos. E aí eu costumo dizer, inclusive, por exemplo, se você quer ficar atento a quem está falando de política que interfere em economia, você também tem que saber quem é que está seguindo essas pessoas. Então, tem o juiz Luiz Carlos Valois, tá entendendo? Que faz o combate às drogas. Você tem profissionais de marketing. Então, por exemplo,
e da própria inovação. O Silvio Meira, inclusive, fala muito sobre inovação, mas o mais importante, ele fala sobre desenho, né? Desenhos de tendência, que na verdade quando a gente fala de tendência, a gente fala muito errado. Por que não usar, por exemplo, o Currante como uma ferramenta de pesquisa? Mas o Currante, por exemplo, é uma coisa que está muito focada a marcas de moda, mas aí você não usa. Então, por exemplo, procura, por exemplo, conversar e dialogar com pessoas como o pessoal da Garimpo, como Germana Uchoa, o pessoal que está relacionado ao marco da moda. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque eu sou de comunicação, porque eu sou de gestão, porque eu sou de recursos humanos, porque eu sou de jornalismo, porque eu sou de tecnologia. Então, a gente não sai da nossa redoma para procurar as outras pessoas, sabe? E isso é uma falha de estratégia de mercado. Com certeza. E eu acho isso uma coisa tão perigosa, assim, sabe? Para um profissional. Hoje em dia, óbvio que uma empresa é composta por vários profissionais, né? Então, entenda que quando eu estou falando do profissional, eu estou falando que é perigoso para a empresa. Mas, assim, ficar muito fechado dentro da sua própria caixinha. Meu Deus, eu acho isso tão perigoso. Você comentou aí a pessoa que trabalha nas Dantas Barreto não quer saber de futurismo, mas ela não pensa que podem existir novas formas de pagamento, que ela pode aprimorar o serviço dela, pegar a máquina que está dando bem, que pagar menos taxa e ganhar mais. A mulher que é caixa do supermercado, ela pode pensar, meu Deus, todos os caixas do supermercado estão sendo substituídos por caixas eletrônicos, por máquinas. Então, eu que sou caixa do supermercado, como é que vai ser meu futuro aqui? E às vezes as pessoas não têm, não sei se é medo ou se, enfim, é um receio, mas de fato não saem dentro daquele lugar comum, né? Se a gente começa até a pensar num lado mais psicológico, a gente entende que esse ficar dentro da sua caixinha tem explicações de medo de se aventurar, medo de vulnerabilidade, enfim, mas para mim esse é o maior perigo para os profissionais hoje em dia, é não se abrir para novas possibilidades. E até porque, como a gente comentou... Desculpa, pode falar. Não, então, só te interromper, porque você falou aí, isso, e uma coisa que eu lembrei, eu não queria esquecer, Ana, sabe qual foi uma das coisas que mais me surpreendeu? Foi quando eu passei por 3 vias, antes da quarentena, 3 vias, e esses 3 lugares, e vi 3 lugares cujo pagamento poderia ser feito pelo PicPay, sabe? E aí você veja, quando você vai para o PicPay, boa parte das operações fulano de tal comprou uma coxinha, sabe? Comprou uma pipoca. Ou seja, você pode usar o PicPay para tudo. Para tudo. E o comércio não investe em ferramentas como essa, em estratégias como essa, sabe? É por isso que eu interrompi, mas continua. Não, eu só ia complementar que... Mas voltando para complementar a sua fala do novas formas de pagamento, Bitcoin é um exemplo disso. Várias academias hoje em dia, enfim, supermercados já aceitam pagamento com Bitcoin. Eu tenho certeza que tem 90% das pessoas que passam ali não sabem nem o que é aquilo. E além de não saber o que é, não vai nem atrás, assim, que é uma moeda que pode revolucionar a forma como a economia funciona, enfim. Mas o que eu estava comentando antes é que nesse mundo que a gente está, em que as carreiras podem mudar tão rápido, e a gente tem tantas possibilidades de carreira, é até meio triste e desestimulante, assim, para pessoas que talvez pudessem ser tão talentosas, mas que às vezes têm medo de se abrir para novas possibilidades mesmo, sabe? Enxergar um palminho na frente daquilo onde ela está. Agora eu queria também aproveitar e fazer um meia-culpa, não minha, porque eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para quebrar isso. Você mesmo falou, por exemplo, que você é engenheira e trabalha como professora, né? Você dá aulas. E o ano passado eu fui para um bate-papo com uma organização do Porto Digital super badalada e a pessoa da comunicação responsável por esse bate-papo, ele falou uma coisa muito importante. Mas, ao mesmo tempo, foi revelada uma coisa muito mais delicada. Uma menina que é estudante chegou e fez assim, eu estou estudando isso, eu tenho a impressão que ela fazia publicidade, se eu não me engano, e eu não sei
exatamente o que eu quero fazer. Eu acho também que uma das coisas que está faltando dentro das organizações é buscar essa multidisciplinaridade, sabe? Então, por exemplo, você, enquanto engenheira, você pode trabalhar como relações, como recursos humanos, né? No Perfeito. departamento pessoal, né? E por que uma publicitária também não pode? Então, é aquela coisa assim, uma outra coisa que a gente precisa desconstruir é uma coisa é formação profissional, a outra coisa é carreira, né? Então, graças a Deus, eu posso dizer para você, eu fiz jornalismo porque eu queria ser jornalista, mas graças a Deus eu sempre fui uma jornalista disruptiva, então, tanto que a primeira cadeira eletiva que eu paguei na faculdade foi jornalismo empresarial, então eu sempre fiz muita coisa. Então, eu tenho especialização em marketing, eu tenho isso, aquilo, outro. E aí eu consegui sair da minha caixinha. E aí a gente tem que, por exemplo, também dar oportunidade enquanto organização para que pessoas de habilidades totalmente distintas tenham oportunidade para experimentar novas ocupações dentro do mercado. E aí uma coisa muito curiosa, que aí eu vou fazer o meia-culpa do Porto Digital. Quem sabe o Porto Digital, alguém aí presta atenção. Existe uma comunidade chamada Manguezal, que é muito bacana e eu acho que todo mundo deveria acompanhar. Eu sou uma das líderes do Manguezal. Que ótimo! Tá em Massa! casa. Então, que bom que eu estou citando o Manguezal, porque eu acompanho o Manguezal, eu recebo a newsletter semanal, e eu acho que existem todas as ferramentas para a gente fazer essa disrupção. E nessa palestra, estava também alguém do Porto Digital, e a menina disse que queria entrar no Porto Digital, por exemplo. E aí a pessoa chegou e disse que ela, para entrar no Porto Digital, ela tinha que analisar empresa por empresa, né? Para poder ver em qual empresa ela gostaria de entrar. Então, eu acho que a gente, enquanto organização, por exemplo, a gente tem uma Cham. Por que a Cham, por exemplo, não faz um cadastro de organizações que estão com vagas abertas, por exemplo, por habilidades e não por formação, sabe? Eu acho que a gente precisa, antes de tudo, fazer essa desconstrução, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante finalizar dizendo isso. Perfeito. A gente já está acabando aqui, senão o Instagram vai derrubar a nossa live. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, porque foi uma pergunta que mandaram para a gente, pediram para te fazer, que a gente falou muito sobre comunicação interna e employee branding, que é para o funcionário, mas tu acredita que empresas que têm uma cultura muito forte, e eu sei que a gente já citou isso, mas só para deixar essa resposta sintetizada, tu acredita que empresas que têm uma cultura muito forte, como Nubank, enfim, todas essas empresas que a gente está vendo hoje em dia, elas se tornam alvo de desejo para outras pessoas que querem trabalhar nessas companhias, principalmente para pessoas mais jovens, normalmente? Sim, porque qual é a grande questão? A gente está falando de muitas empresas com perfil fintech, que é um universo que a gente ainda não entende, né? Sim. E aí aquilo que não entendemos é o que mais nos atrai. Não é à toa que tem tanta gente, por exemplo, louca para trabalhar na Inloco, né? É porque ela construiu uma propaganda como a Google, né? Então é aquela coisa assim, existe sim esse desejo pelo novo. Eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, o desejo pelo novo não pode também suplantar a experiência que organizações mais tradicionais podem dar. Eu vou citar um exemplo de uma empresa de comunicação grande aqui de Pernambuco, que tem algumas das mais importantes marcas nacionais. E uma coisa que ela fez, ela disseminou a ideia para os seus herdeiros, deles saírem a campo e descobrir o mundo em outras organizações. No momento certo, eles chamaram todos os seus herdeiros para formar a nova geração da empresa.
sabe? E Perfeito. isso desconstrói, inclusive, a visão das empresas familiares. E é isso que também a gente não está parando para analisar. Oh, é aqui Oi. de novo. Oi. Caiu aqui. E eu tava vendo o cronômetro aqui em cima falando 20, 19. Ai, meu Deus. Oi, eu percebi. Ai, mas show de bola. Pode falar. Não, então, eu queria realmente agradecer o convite, Ana, muito obrigada mesmo, foi muito legal esse bate-papo. Lógico que tem muita coisa realmente para a Sim. gente colocar, porque a gente está falando de universos, e aí quando tem realmente uma pessoa como eu que fala muito, e na verdade gosta de citar muitos exemplos, eu acho que eu extrapolo um pouquinho, né? Nada. Mas, assim, o que eu queria que todo mundo entendesse é que o mercado ele está aí, existe pano para manga para a gente desenvolver tudo, sabe? A gente não pode ter medo, antes de tudo, de se mostrar, de fazer acontecer, depende da gente. Eu costumo dizer muito, inclusive, quando eu dou aula de comunicação e marketing, eu costumo dizer para os meus alunos, assim, o problema não é só questão de mercado. O problema, às vezes, é o que a gente quer. Né? Por isso que eu falei da questão das habilidades. A gente precisa começar a estruturar um mercado que busque os profissionais pelas habilidades e pelos desejos e interesses, que não seja Perfeito. simplesmente, eu quero um emprego, né, para pagar minhas contas, mas sim Uhum. pela vontade mesmo de fazer, né? E não se Perfeito. engane. Empresas como a Inloco, por exemplo, contratam pessoas das mais variadas habilidades. Então, eu acho que aquela coisa assim, quem quer realmente tem que mostrar a cara, sabe? E esse momento realmente é um momento para você desconstruir um monte de coisa. Primeiro, o conceito de trabalho, né, de sistema de trabalho, de formato de Sim. trabalho, de ferramentas de trabalho, porque agora as nossas ferramentas são WhatsApp, Zoom, Trello, uma série de outras ferramentas e a gente precisa Sim. aprender a trabalhar com elas. A outra coisa, não é propaganda, quem estava participando da live, que quiser depois me dizer um oi, eu tenho uma lista que eu costumo dizer que são a lista dos influenciadores não influenciadores, que eu costumo passar para aluno, que eu passo para vocês, que são pessoas interessantes de Massa. diversas áreas, e Perfeito. organizações como o Manguezal, que eu já citei, porque eu sou fã do Manguezal. Que bom. E eu acho que é isso, é a gente sair dentro da nossa bolha e ver além, né? E aproveitar as oportunidades. Se a gente não desconstruir a nossa visão de trabalho, as organizações elas não vão desconstruir os ambientes dela. E eu digo isso para vocês porque uma marca como a Nestlé trabalha há muitos anos com colaboradores de staff de marketing, por exemplo, um sistema home office. Eu conheço uma pessoa que trabalha na Nestlé há anos e ele é brasileiro e ele é pernambucano e mora nos Estados Unidos há anos e ele trabalha no sistema home office, sabe? Então é aquela coisa assim, empresas que a gente acha às vezes que são ultrapassadas, como uma Nestlé, elas têm processos também que a gente desconhece, sabe? Então, é por isso que a gente não pode, às vezes, se prender apenas nas empresas que são novas e, de repente, tentar reconhecer as tradicionais e talvez trazer novos formatos de trabalho para as tradicionais. Se a gente não fizer isso, também ninguém vai fazer, né? Perfeito. Então, É, é isso. eu acho perfeita essa pontuação que você fez, porque quando a gente fala de inovação, muita gente acha que a gente está falando de produtos inovadores, de ser uma fintech, ser uma coisa de base tecnológica, mas na verdade a gente está falando de uma forma de gestão inovadora. Uma das empresas que foi citada como uma das mais inovadoras dos Estados Unidos é uma fábrica de tomate. Ou seja, é um produto
o mínimo inovador possível, né? Um alimento, mas ela tem uma forma de gestão, que a holacracia, enfim, né? Um assunto enorme, mas ela tem uma forma de gestão inovadora. E aí ela é vista como uma das empresas mais inovadoras do mundo. Esse ponto de fato é super interessante. Ivelisse, muito obrigada. Eu estava comentando antes de você entrar aqui, acho que se deixasse, a gente ia ficar 5 horas aqui conversando, porque eu acho que comunicação é um tema amplo demais e rende muito pano para manga, né? Espero muito que a gente tenha outras oportunidades. Eu vou ver como é que eu vou fazer para juntar esse pedacinho da live com outro pedaço que foi postado, mas eu vou juntar tudo direitinho e vai ficar lá no feed para quem quiser assistir depois, tá? Muito obrigada de novo. A gente vai trocando figurinhas. Espero que a gente tenha outras oportunidades de bater um papo. Ótimo, fico sempre à disposição. Perfeito, obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.